Olá, eu sou Ellen Lage, assistente social, especialista em saúde pública, e hoje eu trago uma discussão aqui muito importante a respeito do feminicídio. Eu tive numa faculdade dando uma palestra a respeito desse tema. Foi uma discussão muito importante e eu acho importante também estar compartilhando com vocês aqui nesse espaço do YouTube e dos grupos do WhatsApp, porque são questões que a gente está diretamente ligadas a ela no nosso dia a dia, do nosso contexto profissional e muitas vezes até pessoal, né, por contato, por saber dessa vivência e de outras mulheres que estão à nossa volta. E eu acho então uma discussão muito importante para a gente pontuar aqui, inclusive sendo também um dos temas que pode ser trabalhado, né, nas redações, dos concursos, dos vestibulares, e eu acho importante trazer essa contribuição para vocês, tá bom? Então, gente, a primeira questão, quando a gente pensa em feminicídio, a primeira palavra que nos vem realmente é a morte, né? O quanto que isso é doloroso e o quanto que isso representa na sociedade a morte de uma mulher, né? E aí, quando a gente fala sobre feminicídio, a gente está falando desse assassinato de uma mulher, mas assim, pela simples condição dela ser mulher. Não é um assassinato normal, um assassinato comum, como se você estivesse andando na rua e ia assassinar. Quantas pessoas foram assassinadas no bairro tal? Tantos homens e tantas mulheres. Isso independe, né? Se é homem ou se mulher, foram assassinados. O feminicídio é o assassinato pela condição dela ser mulher. Então, essa questão de gênero aí está muito forte, muito presente. E qual que é a motivação que a gente estuda e a gente sabe? Qual que é a motivação desse assassino com relação à mulher? A questão do ódio, a questão do desprezo, sentimento de perda do controle, né? Então, o homem, né, a pessoa que cometeu esse assassinato, ela sente a perda do controle, da propriedade sobre a mulher. Então, aquela discussão, né, de que realmente a mulher é um objeto, é propriedade, e aí a pessoa vai e comete esse feminicídio. E aí o que a gente entende que é muito triste é que o feminicídio é o quê? É a instância última de controle dessa mulher pelo homem, né? Então, assim, ele tem então a partir daí o controle da vida e da morte dela. Porque ele acompanha, né? Ele vivencia, ele está ali no dia a dia e ele questiona, ele cobre, ele pune, ele limita, ele proíbe. Então ele está ali no controle da vida dela e chega às vias de fato, que é o controle de quando ela vai morrer. Isso é muito triste. Gente, essa questão do feminicídio, ele representa o quê? Ele representa realmente essa posse. Ela iguala essa posse, né, a qual o homem se refere através do feminicídio. Ela iguala realmente a mulher a um objeto. E essa mulher que é um objeto, ela é violentada. Então tem a violência tanto sexual como a violência psicológica, né? E aí o que acontece? É por meio dessa violência sexual associada também ao assassinato, que aí tem essa condição da mulher ser realmente vista como um objeto sexual que nos leva a cair numa cilada aí de um assassinato, um feminicídio. O feminicídio, então, gente, ele representa o quê? A destruição da identidade da mulher. Ela na verdade, ela é mutilada, ela é desfigurada do seu corpo, ela é submetida à tortura física, é um tratamento cruel, um tratamento degradante. Então, o feminicídio é uma expressão da violência, na verdade uma expressão social, né, que a gente diz, é uma expressão social da sociedade, uma expressão da sociedade no qual nós temos nos deparado frequentemente e que a gente tem que pensar, então, formas de lidar com essa questão do feminicídio, principalmente nos espaços onde a gente atua, até de uma forma preventiva e promocional, né? Então, Como que está o nosso acompanhamento, no caso aqui, nós como assistentes sociais?
como está nosso acompanhamento junto a essas famílias no centro de saúde, nos CRAS, né, nas instituições, nas empresas, qual que é a postura do assistente social na hora que ele acolhe essa mulher que é vítima de violência e como está se posicionando diante disso de uma forma preventiva mesmo, a realizar um trabalho com a família, com o companheiro, com o violador, que é realmente desafiador, né? Porque você tem que estar ali de cara a cara com o violador e realmente não é fácil, para nós mulheres também não é fácil, mas a gente tem que desenvolver um trabalho nessa perspectiva de promoção, prevenção desse feminicídio e promoção da saúde, não só da saúde da mulher, mas da saúde do homem também. Aquele homem, ele também precisa de acolhimento, ele precisa de apoio, de orientação, de tratamento, de cuidado, tá? É realmente uma discussão muito polêmica para a nossa classe aí dos assistentes sociais. E então o feminicídio, gente, ele representa a última etapa de um ciclo de violência que leva à morte. Então, assim, raramente a mulher, né, que foi vítima de um feminicídio, foi o primeiro ato pelo qual ela passou. Provavelmente ela teve aí uma história de violação e violências pelos quais ela vem passando, às vezes por muitos anos, tá? E aí a gente tem que estar atento. O feminicídio, então, gente, ele evidencia o quê? A predominância das relações de gênero, né? Então, as relações de gênero, a gente sabe, né, que são relações hierárquicas, são relações desiguais, e a gente está vendo isso aí no nosso dia a dia o tempo todo. Essas relações realmente que a gente tem que trabalhar nas relações sociais, que a gente estabelece com o nosso usuário, a gente tem que pensar que a gente tem que superar essas relações hierárquicas e desiguais pelas quais os nossos usuários vivem, né, nos seus espaços lá de trabalho, nos seus espaços da vida familiar, intrafamiliar, tá? O que a gente percebe então quando a gente atende uma família que vem nos relatar a questão do feminicídio ou as mulheres que são vítimas de ameaças, né, dos companheiros, é que realmente essa ameaça antes dessa ameaça, outras violações ali provavelmente já foram cometidas. Abusos físicos, abusos psicológicos, esses abusos, eles tentam submeter a mulher a uma lógica realmente da dominação masculina, né? Então, é um padrão cultural que subordina, então, a mulher à figura masculina. Então, para você ver que a gente já avançou tanto, né, com relação aos direitos, a questão aí do feminismo, a gente já avançou tanto, mas mesmo assim a gente ainda está subordinado a essa histórica relação desigual de gênero feminino e masculino. Tá? E aí a gente tem que pensar também que o feminicídio, gente, é uma representação máxima da violência doméstica e familiar por parte, então, desse parceiro íntimo ali. Então, a gente entende o quê? Que poderia até ser evitado, porque são pessoas que estão ali no seu convívio diário, né? Então, é uma situação que poderia ser evitada, né? A partir de uma reflexão, de uma discussão de serviços públicos, de assistência próxima, de acompanhamento psicológico, social, emocional. Então realmente muito triste que a gente pensa nessa perspectiva de que poderia ser evitado, tá? Então a gente trata então o feminicídio, gente, como um crime de gênero com um componente de ódio, né? E esse componente de ódio, ele exige então que a destruição dessa vítima. Então, além da violência sexual, pode acontecer a tortura, mutilação, enfim, o assassinato dessa mulher, né? É muito triste. Tem a legislação, né? A legislação que prevê, então, o feminicídio como um crime hediondo, né? Então, está na lei lá de 1990, né? E na lei 13.104 de 2015, ela alterou então o artigo 121 do Código Penal
e então prevê então o feminicídio como um crime hediondo, tá? E aí é muito importante a gente pensar nos dados que são apresentados hoje na sociedade com relação ao feminicídio, né? Então, no Brasil hoje, mais de 4,8 assassinatos acontecem em 100 mil mulheres. Então, em 100 mil mulheres, 4,8 assassinatos acontecem, tá? O Brasil, ele ocupa, então, a 5ª posição entre 83 nações no índice de homicídios femininos. Esses são dados que eu levantei através do mapa da violência, que foi de 2015, né? Mas ainda tá bem... Está um pouquinho desatualizado, mas é o último dado que eu peguei aqui de 2015. Então, o Brasil ocupa a 5ª posição com relação aos homicídios, tá? Femininos. E, na verdade, a gente entende que com esses dados que a gente traz aqui, né, de 4,8 assassinatos em 100 mil mulheres, na verdade, a gente vive como se fosse um estado de guerra civil permanente. São muitas mulheres que são violentadas e vítimas desses assassinos, que muitas vezes, gente, tá ali no próprio território, né, no próprio convívio familiar dela, tá? Exatamente, é isso que eu queria trazer essa discussão. Na verdade, a gente fala que o inimigo dorme ao lado. Então, em 2013, no Brasil, 50,3% dos casos de assassinato